O Livro dos Justos, capítulo 72. Moisés foge para Cuxi e reina. E foi naqueles dias que havia uma grande guerra entre os filhos de Cuxi e os filhos do Oriente e Arã. Eles se rebelaram contra o rei de Cuxi, em cuja mão eles estavam. Então, rei Quiquianos de Cuxi saiu com todos os filhos de Cuxi, um povo numeroso como a areia. Eles foram para lutar contra Arã e os filhos do Oriente, para sujeitá-los. Enquanto Quiquiano saiu, ele deixou Balaão mágico, com seus 2 filhos, para proteger a cidade e a classe mais baixa do povo da terra. Então Quiquianos saiu para Arã e os filhos do Oriente, e ele lutou contra eles e os feriu. E todos eles caíram feridos diante de Quiquianos e seu povo. Ele levou muitos deles cativos, e ele trouxe-os sob a sujeição, como antes. Ele acampou em suas terras para tomar tributo deles, como de costume. Balaão, o filho de Beor, quando o rei Cuxi deixou-o para proteger a cidade e os pobres da cidade, ele foi e aconselhou o povo da terra a se rebelar contra o rei Quiquianos, para não deixá-lo entrar na cidade quando ele retornasse para casa. O povo o ouviu. Eles juraram e o fizeram rei sobre eles, e seus 2 filhos comandantes do exército. Assim eles foram e levantaram as muralhas da cidade nos 2 cantos. Fizeram uma forte construção. E no 3º canto, eles cavaram valas sem números, entre a cidade e o rio, que cercava a terra inteira de Cuxi, e fizeram as águas do rio passarem por lá. No 4º canto, eles coletaram numerosas serpentes por seus encantamentos e bruxarias. Eles fortificaram a cidade e habitaram nela, e ninguém foi para fora ou entrou diante deles. Quiquianos lutou contra Arã e os filhos do Oriente. Ele subjugou-o como antes, e deram-lhe o seu tributo habitual, e ele foi e voltou para sua casa. Quando Quiquianos, o rei de Cuxi, se aproximou da cidade, e todos os comandantes das forças com ele, levantou os olhos e viu que as muralhas da cidade foram construídas muito elevadas. Então os homens ficaram espantados com isso. Eles disseram um para o outro: é porque eles viram que nós nos atrasamos na batalha. Tiveram muito medo por nós. É por isso que levantaram as muralhas das cidades, pessoal. Fortificaram-no para que os reis de Canaã não pudessem vir em batalha contra eles. E assim, o rei e as tropas se aproximaram da porta da cidade, olharam para cima, e eis que todos os portões da cidade foram fechados. E chamaram as sentinelas, dizendo: abram, para que possamos entrar na cidade. Mas as sentinelas recusaram-se a abrir-lhes, por ordem de Balaão, o mágico, seu rei. Eles não os deixaram entrar na cidade. Então fizeram uma batalha com eles em frente do portão, e 130 homens do exército de Quiquianos caíram naquele dia. No dia seguinte, eles continuaram a lutar. Eles lutaram ao lado do rio, se esforçaram para passar, mas não foram capazes,
assim que muitos deles, aliás, se afundaram nos poços e morreram. Assim o rei ordenou que fossem cortar as árvores para fazer jangadas, e eles o fizeram. Quando eles vieram para o lugar das valas, as águas giravam em moinho, e 200 homens sobre 10 jangadas foram afogados. E no terceiro dia, eles vieram para lutar ao lado onde estavam as serpentes. Mas eles não podiam se aproximar de lá, pois as serpentes do pântano mataram deles 170 homens. Aí eles cessaram de lutar contra Cush. Cercaram Cush durante 9 anos. Nenhuma pessoa entrou ou saiu. Naquele tempo que a guerra e o cerco aconteciam contra Cush, Moisés fugiu do Egito e de Faraó, que tentou matá-lo por ter assassinado o egípcio. Moisés tinha 18 anos de idade quando fugiu do Egito, da presença de Faraó. E ele foi para o acampamento de Quiquianos, que na época estava sitiando Cush. Moisés esteve 9 anos no acampamento de Quiquianos, rei de Cush. Todo o tempo que eles sitiavam Cush, Moisés saiu e entrou com eles. E o rei, príncipes e todos os homens de luta amaram Moisés, pois ele era grande e digno. Sua estatura era como um leão nobre, o seu rosto era como o sol, e sua força era como a que de um leão. E ele foi conselheiro do rei. No final de 9 anos, Quiquianos foi tomado com uma doença mortal. Sua doença sobrevaleceu nele, e ele morreu no 7º dia. Assim seus servos embalsamaram-no e o levaram, enterraram-no em frente do portão da cidade, para o norte da terra do Egito. E construíram sobre ele um elegante edifício alto e forte. Colocaram grandes pedras abaixo. Os escribas do rei giravam a toda força de seu rei Quiquianos. Perdão, não é giraram, é gravaram. Eu li errado. Eu vou reler e peço gentilmente que me perdoem. E os escribas do rei gravaram a toda força de seu rei Quiquianos, todas as suas batalhas que ele tinha lutado. Eis que elas estão escritas lá até este dia. Após a morte do rei Quiquianos de Cush, entristeceram seus homens e tropas grandemente por causa da guerra. Assim, eles diziam um para o outro: dá-nos conselho do que fazer neste momento, estando morando no deserto 9 anos, longe das nossas casas. Se dizemos, vamos lutar contra a cidade, muitos de nós vão cair feridos ou mortos. E se ficarmos aqui no cerco, nós também morreremos. Pois agora todos os reis de Arã e os filhos do Oriente vão ouvir que o nosso rei morreu. Eles vão nos atacar de repente, de forma hostil, e eles lutarão contra nós e não deixarão nenhum vestígio de nós. Agora façamos um rei sobre nós e deixe-nos manter-se no cerco até a cidade ser entregue para nós. E pretenderam escolher nesse dia um homem
como rei no exército de Quiquianos. E eles, não encontrando nenhum de sua escolha como Moisés para reinar sobre eles, apressaram-no e, retirando cada homem seus vestuários, lançaram-nos no chão, fizeram uma grande pilha e colocaram Moisés nela. E levantou-se e tocaram trombetas e gritaram diante dele e disseram: Viva o rei! Viva o rei! E todas as pessoas e nobres juntaram e juraram-lhe dar-lhe de uma esposa como rainha, Adoniá, Cuxita, esposa de Quiquianos. E eles fizeram Moisés rei sobre eles naquele dia. Todas as pessoas de Cuxi emitiram uma proclamação naquele dia, dizendo: Todo homem deve dar algo a Moisés do que está na sua posse. E colocaram um lençol nos ombros. Cada homem lançou nele algo que ele tivesse: um brinco de ouro, uma moeda de ouro, ou outra joia. Também de pedras de ônix, obidélio, pérolas e mármore, jogaram os filhos de Cuxi para Moisés sobre o lençol. Também prata e ouro em grande abundância. Moisés levou a prata e o ouro, todos os navios, e as pedras de obidélio e ônix, que todos os filhos de Cuxi tinham dado a ele, e colocou-os entre os seus tesouros. E Moisés reinou sobre os filhos de Cuxi naquele dia, no lugar do rei Quiquianos de Cuxi.